Ok, muito bem, vida e paz. Bom, mais um domingo, mais uma leitura e estudo bíblico aqui no Instituto Sal. Todo domingo, às 7h45 da manhã, nós estamos lendo e estudando, versículo por versículo, um livro da Bíblia Sagrada. O livro em questão que nós estamos estudando é o livro de Esdras, estamos no capítulo 2. Bom, algumas informações aqui do Instituto Sal. Se você gosta de mergulhar de maneira mais profunda nas Sagradas Escrituras, esse é o canal, o espaço digital onde nós mergulhamos na palavra do Senhor. Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, nós temos um vídeo aqui ao vivo, uma live com curiosidades bíblicas, fatos curiosos que poucas pessoas sabem a respeito de algum livro, a respeito da própria Bíblia Sagrada. Às terças-feiras, às 20 horas, nós também temos uma live de perguntas e respostas de alunos meus, alunos do curso bíblico do Sal, que é deixado lá na área de membros, então eu trago para cá para poder oferecer uma resposta. E na quinta-feira, às 21h30, lá no canal do YouTube do Instituto Sal, sempre tem um estudo bíblico completo, aprofundado, de algum determinado assunto das Sagradas Escrituras. Então, aqui é um espaço onde você tem informações suficientes para você mergulhar e conhecer as Sagradas Escrituras. Vamos lá, capítulo 2 do livro de Esdras. Vamos fazer uma leitura verso a verso e pausadamente explicar e comentar cada um dos versículos para nós compreendermos melhor este maravilhoso livro do Antigo Testamento, ok? Se você perdeu o primeiro episódio, o primeiro vídeo, a primeira live, ela está aí no Instagram, é só você procurar no conteúdo séries. Depois também é postado em outras redes sociais, como no nosso Facebook e também lá no nosso canal do YouTube, sempre procurando pela série Livro de Esdras ou Estudo de Esdras, tá bom? Vamos lá. Capítulo número 2, verso 1. Estes são os filhos da província, ou seja, filhos da Judéia, certo? Quando o autor escreve filhos da província, ele está se referindo aos filhos da Judéia, que subiram do cativeiro persa, mas agora ele está falando do que subiram da Judéia para o cativeiro babilônico com Nabucodonosor. Então, dos transportados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para a Babilônia, e tornaram a Jerusalém e a Judá, cada um para a sua casa. Então aqui está narrando no primeiro verso o episódio onde começa então o retorno permitido pelo rei Ciro da Pérsia. Não estamos mais falando do reinado da Babilônia, mas a Babilônia já conquistada pelo reino persa. E o rei Ciro, como profetizado no livro de Jeremias, o rei Ciro, ele entende ou entendeu, talvez por questões espirituais realmente, ou simplesmente geopolíticas, que ele deveria enviar, seria um instrumento de Deus para enviar o povo judeu novamente à sua terra para a reconstrução das muralhas da cidade e do templo de Jerusalém. Bom, os quais vieram com Zorobabel. Então esse grupo que vai até Jerusalém, esse é um dos primeiros movimentos de retorno até Jerusalém. Então esse primeiro grupo, ele é liderado por Zorobabel, uma pessoa muito importante lá na época do reino persa, uma pessoa que tinha um status e um cargo político-civil muito importante, inclusive para o povo judeu. Jesua, ou Jeshua, Neemias, que não é o mesmo Neemias do livro de Neemias, que vai somente 80 anos depois para reconstruir as muralhas de Jerusalém, então não é o mesmo Neemias. Zeraías, Reelaías, Mardoqueu, que também não é o mesmo Mardoqueu lá do livro de Esther, então não confunda essas pessoas. Bilsam, Mispar, Bigvai, Reum e Baanã, o número dos homens do povo de Israel. E aqui começa uma leitura que vai do verso 3 até mais ou menos o verso 60, uma leitura de quem foi então para Jerusalém. Lembrando que, historicamente, houve 3 momentos onde o povo de Jerusalém retorna, né, sai do reino persa e retorna para, então, Jerusalém. O primeiro movimento foi esse, liderado por Zorobabel, com mais ou menos 50 mil pessoas, onde eles foram para a reconstrução do templo, na época em que o rei era o rei Ciro. Depois, em outro momento, isso aqui em 538 a.C., mais ou menos quando foi datado então
o registro desse livro chamado Esdras. Depois, em mais ou menos 458 a.C., um outro movimento com mais ou menos 2.000 homens, mais as suas famílias, retornam também, já no reinado de Artaxerxes, comandado por Esdras, aí já é liderado por Esdras, para restaurar em Jerusalém a adoração ao Senhor. Porque o primeiro grupo foi, mas eles se dispersaram, começaram a ter outras práticas religiosas e perderam a originalidade da adoração ao Senhor. Então, Esdras lidera um grupo de mais ou menos 2.000 homens para restaurar essa adoração, e depois, em 445 a.C., ainda no reinado de Artaxerxes, Neemias lidera um grupo bem pequeno, um grupo bem menor, para a reconstrução das muralhas e reconstrução da cidade de Jerusalém. Certo? Então, aqui do verso 3 até mais ou menos o verso 35, narra os seus clãs, seus líderes e seus clãs, suas descendências, que estão retornando para Jerusalém. Esse primeiro pedaço, até o verso 35, está se referindo às pessoas ou os filhos da tribo de Judá e Benjamim. Depois vem o sacerdócio, os levitas, enfim. Bom, eu vou fazer um pulo aqui, então, para o verso 59, para você entender a importância que tem essa narrativa. Em muitos casos, nos livros sagrados, na Bíblia Sagrada, nós vemos leituras de genealogia. E por que isso é importante? Porque haviam registros, ou livros de genealogia, onde se relatavam quais eram realmente aquelas pessoas que eram descendentes de Abraão, ou seja, que era puramente judeu. Por que isso é importante? Porque no caso de uma missão como essa, uma missão em nome de Deus, ou uma missão dada pelo próprio Senhor, eram considerados somente aqueles filhos de Israel, ou seja, aqueles que eram descendentes de Abraão. Então tinha que ser comprovado, esses clãs, eles precisavam comprovar a sua descendência a partir de Abraão. E isso estava registrado no livro, nos livros de genealogia. Por exemplo, quando uma família, um clã chegava até os seus registradores para se voluntariamente ir à missão e não era encontrado, eles eram impedidos. Não era encontrado o nome nos livros, haviam impedidos considerados impuros. Veja, por exemplo, o verso 59. Também estes subiram de Tel-Melá e Tel-Harsa, Querube, Adã e Imer. Porém, não puderam mostrar a casa de seus pais e sua linhagem. Não puderam comprovar a sua linhagem e sua descendência de Abraão. Se de Israel, então eram. Aí veja o verso 62. Estes buscaram seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas. Pelo que, por imundo foram rejeitados. Então, essas pessoas eram consideradas imundas, porque não eram puramente judeus, e então foram rejeitadas do sacerdócio. Né? Algumas linhagens sacerdotais também se voluntariaram a ir para Jerusalém, mas não obtiveram o seu nome, ou não foram encontrados os seus nomes, nem dos clãs da sua descendência nos livros de genealogia, então foram impedidos de exercer o sacerdócio, por serem considerados impuros. Então fizemos um salto do verso 3 até o verso 59, porque aqui tem uma narrativa cansativa, onde é registrado então o nome dos líderes de alguns clãs e seus familiares, certo? Então vamos para o verso agora 63. E o Tirsata, que é uma palavra persa que significa governador, né? É derivado de torche, que significa ser severo. Então, esse Tirsata era o governador, que provavelmente está se referindo a Zorobabel, lhes disse que não comessem das coisas sagradas, ou seja, que não se alimentassem das coisas sagradas até que houvesse sacerdote com Urim e com Tumim. Urim e Tumim eram objetos específicos das vestes do sumo sacerdote, quando eram utilizados para saber exatamente a vontade de Deus. Então, na cultura religiosa judaica, o Urim e o Tumim manifestavam a vontade do Senhor,
certo? Se quiser mais detalhes sobre Urim e Tumim, peço que vá até Levíticos capítulo 8, e lá você vai ter um pouco mais de detalhes sobre como era usado e para que servia esses dois objetos, Urim e Tumim. Bom, verso 64. Toda essa congregação junta foi de 42.360. Ora, mas você não disse que eram 50.000 pessoas? Calma, aqui estamos falando simplesmente da congregação, fora os seus servos, as suas servas, que foram 7.337. Também tinham 200 cantores e cantoras. Então aqui tem um registro de mais ou menos 50.000 pessoas indo até Jerusalém para reconstrução do templo, liderados por Zorobabel. Verso 66, os seus cavalos 736, os seus mulos 245, os seus camelos 435, os jumentos 6.720. Bom, eles foram bem, com bastante recursos para Jerusalém, então um grande povo, né, foi para a missão de reconstruir o templo, permitido lá pelo rei Ciro. Verso 68, lógico, uma missão dessa, né, um grande projeto como esse, tinha que ser financiado. E quem financiou foi o povo que permaneceu lá na Pérsia, o povo. Porque, assim, o rei Ciro, o reinado persa, ele permitia que os judeus conquistassem seus espaços, trabalhassem, ganhassem seu dinheiro, ou seja, que fizessem riquezas dentro do império. Era diferente lá no Egito, né, que lá eram realmente escravos. No reinado persa eles trabalhavam para a Pérsia, mas eles tinham a liberdade de conquistar as suas riquezas, conquistar o seu espaço. E muitas pessoas se davam bem, né, prosperavam no reinado persa. E eles também financiavam, ajudaram a financiar a missão. Não se voluntariaram para ir, até porque muitos escolheram permanecer no aconchego e no ambiente mais próspero do que entrar num lugar assim com riscos, né? Deixar suas casas confortáveis para essa viagem, mas eles ainda assim ajudavam de maneira financeira. Eles financiavam basicamente o projeto, essa grande obra do Senhor. E alguns dos chefes dos pais, vindo à casa do Senhor que habita em Jerusalém, deram voluntárias ofertas para a casa de Deus, para fundarem no seu lugar. Verso 69, penúltimo verso. Conforme o seu poder, conforme essa quantidade de riqueza, conforme o seu poder aquisitivo, deram para o tesouro da obra em ouro 61.000 dáricos, e em prata 5.000 arratéis e 100 vestes sacerdotais. E verso 70, o último verso do capítulo 2, encerraremos aqui. E habitaram os sacerdotes e os levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os netineus nas suas cidades, como também todo Israel nas suas cidades. Então aqui nós encerramos o capítulo 2, que narra então quem foi, qual foram as pessoas, né, todo o clã que retorna até Jerusalém, certo? Alguns não foram, mas financiaram essa missão, enfim, ou seja, havia um engajamento. E isso mostra na história que o povo de Deus, quando ele percebe, quando ele sente que a obra do Senhor vem dele mesmo, ou é dada por ele, ou está sob a sua vontade, o povo se engaja, né? O povo voluntariamente entra realmente no projeto, e alguns financiam e outros foram. Então há um movimento unido, né? Um movimento de união realmente do povo para realizar esse feito, certo? Bom, espero que você tenha gostado, você que me assistiu ao vivo ou me assistiu depois, ou está assistindo depois, espero que goste, compartilhe aí nas suas redes sociais, chame mais pessoas para assistir esse estudo mais aprofundado do livro de Esdras. Acho que falta isso, né? Nós pararmos verso a verso, entender o que está sendo dito, entender o que está acontecendo na história, entender a revelação por trás disso, para nós podermos aprofundar e mergulhar, dar mergulhos mais profundos nas Sagradas Escrituras. Tá certo? Só lembrando que, mesmo com toda essa arrecadação, com todo esse financiamento de um povo que prosperou no reinado persa, isso não chegou nem aos pés da grandeza do Templo de Salomão.
certo? Então esse templo que foi reconstruído, ele não chega nem perto da grandeza do templo construído primeiramente por Salomão lá, começando por Davi, que arrecadou, sei lá, quantas vezes mais do que essa arrecadação aí. Mas foi um grande feito pelo povo judeu, uma união. Isso mostra que quando nós, a Igreja de Jesus Cristo, nos unirmos de fato, sem nos preocuparmos com nome, com denominação, com, com questões de procedimentos religiosos, enfim, né, os dogmas, enfim. Quando nós nos preocupamos realmente em fazer algo para Deus, algo relevante para a sociedade, para as cidades, mudar totalmente a estrutura de uma comunidade, nós podemos fazer grandes coisas, grandes obras, certo? Na história já temos feitos assim, é só pesquisar e vermos que o quanto nós podemos, se nos unirmos, ser realmente poderosos na vontade de Deus. Tá certo? Um beijo no coração, um grande abraço, Deus abençoe vocês, sua família, Deus abençoe o seu domingo. E estaremos aqui no próximo domingo estudando, lendo e estudando aprofundadamente, de maneira profunda, o capítulo 3 do livro de Esdras. Ok? Encerro aqui, grande abraço.